Nós vemos nesta liturgia do dia de hoje, a começarmos pelo profeta Ezequiel, nós vemos o quanto ou alguns, ou a mente de algumas pessoas, como mudaram e como as pessoas perderam os verdadeiros valores, os bons princípios para a sua vida, para o seu convívio, porque o que nós vemos aqui que se passa com Ezequiel é justamente o oposto que nós assistimos, que nós vivemos nos dias de hoje. Olha que coisa impressionante. Ezequiel ouve a palavra do Senhor, que é dirigida a ele dizendo: por mal súbito tirarei o encanto dos teus olhos. E o que era o encanto dos olhos de Ezequiel? Era a vida de sua mulher, de sua esposa. E Deus, por esse mal súbito, porque ele tinha um intuito também para servir de lição para o povo de Israel, a morte da esposa de Ezequiel. E nós podemos aplicar este mal súbito, que para Ezequiel era o mal súbito, justamente o extremo oposto do que nós vivemos no dia de hoje, a morte daqueles que nós amamos, daqueles que nós estimamos. Não digo nós aqui, eu englobo o mundo, e sobretudo o mundo que está afastado de Deus, não significa nada. Então nós vemos, hoje em dia está em voga, em polêmica, o aborto, o tema aborto. E nós podemos ver num trecho da Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. E nesse trecho, a Igreja Católica se pronuncia a respeito do aborto. Diz assim: o aborto é um crime nefasto. Esse é o pensamento da igreja. Se forem perguntar para alguém, o que a igreja pensa, padre? Esse é o pensamento da igreja a respeito do aborto. Todo mundo aqui é devoto do Padre Pio. Padre Pio, uma vez, contam na história do Padre Pio, é um fato famosíssimo esse, muito forte. Uma senhora chega para se confessar com o Padre Pio. Ela se ajoelha e ela não consegue confessar. E o Padre Pio percebe e diz: fecha os seus olhos. O que você está vendo? Ela começa a ficar feliz. Ela estava meio triste e começa a ficar feliz. Nossa, eu estou numa praça com muitas pessoas e eu estou vendo muitos clérigos. Eu estou vendo esses clérigos que está rodeado de uma pessoa. Peraí, dizia o Padre Pio. Essa pessoa, ela é o Papa. E o Papa, ele senta numa cadeira. Na época do Padre Pio, o Papa não era conduzido pelo Papa móvel, mas pela sede gestatória. Então, uma espécie de carro da época que tinha umas pessoas que colocavam um Papa, e o Papa andava pela Praça de São Pedro abençoando. E o Padre Pio, e essa visão te alegra? Muito! Nossa, que maravilha, o Papa, quantas pessoas, cardeais, bispos, padres, em torno da figura do Papa. O Padre Pio diz: para. E ela não enxergava mais nada. E ele disse: este Papa que você está vendo seria este filho que você abortou. Uau! Forte, não é? Nesse momento, conta a história do Padre Pio, essa senhora desmaiou. Vamos parar por aqui. Impressionante, não é? Então nós vemos que é o extremo oposto. Alguns lutam pela vida, querem defender a vida, sentem a luz dos meus olhos, a vida, a esperança, a alegria, quanta coisa nós podemos dizer da vida. Outros lutam pela morte. Morte, se fosse de pessoas que pudessem se defender, não é? Pessoas indefesas, inocentes. E nós caímos nessa liturgia, que é uma liturgia que também podemos, arquiconhecida, mas vale a pena nós comentarmos, pelo menos um trechinho aqui, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, que se nós formos pegar outros evangelhos, que são
não digo parecidos, mas é o mesmo evangelho de outros evangelistas. O moço rico do evangelho, o jovem rico do evangelho. O que acontece com esse jovem rico? Ele se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e ele está com desejo de santidade. Uma coisa excelente. Um desejo mais reto e mais santo que este, melhor do que esse, impossível. Quer ser santo. Então ele entra e pergunta a nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a pergunta aqui? Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Esse é o desejo de santidade desse jovem. E aí nosso Senhor Jesus Cristo dá esta resposta para ele. E começa a enumerar os mandamentos. Não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Desejo de santidade. Isso é uma coisa boa. E graças a Deus, muitos desejam o céu. Muitos querem conquistar o céu. E o céu é daqueles, sobretudo, o primeiro passo. O Senhor João dizia, não adianta nada a pessoa querer ser santa sem ter na alma o desejo de ser santa. Isso já é um passo muito importante. Poderíamos dizer 50%. Já tem um desejo de ser santo. E é o que esse jovem tinha. O desejo de ser santo. Mas, acrescido de algo a santidade. Porque o jovem que praticava os 10 mandamentos, só os 10 mandamentos bastam? Não. Não bastam, são os 10 mandamentos. Que isso, padre? Você está falando heresia. Não bastam os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, eles precisam de um verniz. E esse verniz se chama virtude heróica. Os 10 mandamentos digamos assim, quando nós vamos construir uma casa, nós temos o terreno. E aí, nós temos que fazer uma escavação, colocar um alicerce, um fundamento bem forte, para que a nossa construção não caia. Então, bate um vento, a casa não pode cair. Isso daqui são os 10 mandamentos. Quando eu pratico os 10 mandamentos, eu estou bem alicerçado. Agora, cumpre que eu comece a construir a casa. Não é que eu pratico os 10 mandamentos, a casa está pronta. Não, eu já tenho um alicerce. Agora, vamos exercitar. Vamos praticar as virtudes, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo recomenda, que a força de muito praticar, eu me torno virtuoso, ou seja, santo. Então, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo convida a este jovem aqui no dia de hoje. E nosso Senhor, para cada um, além da prática dos mandamentos em grau heróico, para cada um nós poderíamos colocar assim, o sacrifício da vida. Então nós poderíamos dizer para um, o sacrifício da vida que Deus pede é uma doença. Para outros, Deus vai pedir, por exemplo, agora nesse momento, uma dificuldade financeira. Para outros, Deus vai pedir outras adversidades. Para este jovem aqui, Deus disse para ele, nosso Senhor, se tu queres ser perfeito, porque a santidade é a perfeição, não basta cumprir os 10 mandamentos. Vai, vende tudo que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então o sacrifício da vida para este jovem era vender tudo que tinha, porque apegado. Ele era apegado, ele tinha que se desapegar. E o sacrifício para ele alcançar o céu consistia nesse desapego. E para nós, no dia de hoje, nesta liturgia, Deus pede de nós que nós amemos o sacrifício que Ele pede ao longo de nossas vidas, inclusive nesse momento. Nesse momento Deus está pedindo de nós renúncia. Nesse momento Deus está pedindo de nós generosidade. E nós devemos parar, meditar, ouvir essas palavras. Quando o jovem ouviu isso, foi-se embora cheio de tristeza. E eu, quando Deus pedir de mim o sacrifício da minha vida, qual será a minha atitude? Eu vou dizer sim para Deus e sempre dizer sim,
ou eu vou dar as costas para Deus e ir embora cheio de tristeza, porque eu não fui capaz de abraçar esse sacrifício com amor. Abraçar a cruz como Nosso Senhor abraçou a cruz por amor a mim. Nosso Senhor não tacou a cruz e foi embora cheio de tristeza. Fazer o que? Tem que carregar essa cruz, né? Resmungando. Será blasfemo pensar. Nosso Senhor esculou a cruz. Nosso Senhor carregou com amor. Então vamos pedir nessa liturgia, de maneira especial, que poderíamos dizer: Deus tem o direito de pedir a mim esse sacrifício. E Deus pede de mim nessa liturgia uma definição, um passo. Porque se eu voltar as costas para Deus, eu vou ser como o moço rico do Evangelho, esse jovem rico, que praticava os mandamentos, mas no momento que Nosso Senhor passava carregando a cruz, era um daqueles que estava tirando pedras em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então que eu seja generoso, generosa, e possa com alegria dar este passo e aceitar com amor esse sacrifício da vida. Cada um tem o seu sacrifício. Um sacrifício que mais custa dar esse passo, aceitar com amor esse sacrifício que Deus envia para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.